Meus queridos, amados irmãos, nessa manhã, Deus já fez tantas coisas e nós vamos continuar ainda mais um tempinho para ver o que mais que Deus quer falar ao teu coração. E a minha pergunta, quem aqui, no começo do ano, pegou esses alvos aqui, fez a retrospectiva dos alvos, colocou diante do Senhor os planos desse próximo ano? Quem fez isso? Levanta a mão. Algumas pessoas. Certo? Eu não sei como é que é lá na sua casa, né? Mas em casa nós sempre no final do ano, nós fazemos esses alvos, nós colocamos diante do Senhor, nós nos reunimos em família e nós colocamos o alvo para o próximo ano. E nós temos um culto de gratidão dos alvos que foram feitos no ano anterior. E é muito interessante, porque quando nós fazemos o culto de gratidão, nós vamos olhando para esses alvos, e esses alvos, eles vão, muitas coisas que nós escrevemos ali, Deus fez, ou outras Deus fala assim, espera um pouquinho, mas quando nós terminamos de avaliar, nós sempre fazemos a pergunta, o que mais que Deus fez, e que não estava nos planos, e que nós não tínhamos colocado diante do Senhor? E todo ano nós somos surpreendidos, porque Deus faz muito mais do que nós pensamos, do que nós sonhamos, do que nós colocamos diante do Senhor. O que nós vamos conversar essa manhã vai ser um pouquinho sobre esses alvos, sobre como nós podemos caminhar, revisando esses alvos que ocorreram lá no começo do ano. De repente você fez lá um alvo de fazer atividade física, de ler um livro, fazer uma leitura bíblica, mas talvez ele ficou pelo caminho. Mas deixa eu falar, se você não fez, se você não colocou um alvo no seu coração, eu quero desafiar você a reavaliar esse conceito no seu coração. Porque quando nós não colocamos algo de uma forma objetiva, direcionada, quando nós não entendemos para onde estamos indo, nós somos totalmente influenciados pelas circunstâncias, pelas pessoas que vêm pelo nosso caminho. Nós precisamos sim, Deus tem planos para nós, Deus é soberano, é verdade, mas quando nós alinhamos o nosso projeto, ou o plano de Deus com a nossa visão, nós simplesmente somos intencionais. Por isso que nós desafiamos vocês a colocarem esses alvos para dentro, alvos para o lado, para cima e para fora. Então, desde saúde física, saúde emocional, família, profissão, saúde espiritual, em todas as áreas. Imagine se quem inventou a energia elétrica tivesse desistido no meio do caminho. Como é que nós estaríamos hoje? Na lamparina ainda, né? Estaríamos lá. Possivelmente nós não estaríamos vivendo muitas coisas que nós vivemos hoje, porque temos energia elétrica. Ou a internet. Imagine os inventores, onde as pessoas que Deus usou, colocou no coração deles um desafio para que eles pudessem inventar a internet. Se nós tivéssemos sem internet hoje, também estaríamos vivendo, mas não com toda a tecnologia, com todo o acesso que nós temos hoje. E a internet hoje impactaria lá no Mateus 24:14, diz lá, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então a internet, ela está acelerando esse processo, eu creio que tudo isso está debaixo do projeto de Deus, então pessoas estão tendo acesso ao evangelho através da internet. Aqui nós temos pessoas participando desse culto, cultuando conosco através da internet. Então, agora imagine se Jesus tivesse desistido no meio do caminho. Se ele estava ali no Getsemane, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Imagine se ele tivesse terminado só aí. Falar assim, não, passa de mim, e eu vou passar. O que aconteceria conosco? Certo? Qual o impacto que isso teria na nação? Então eu preciso entender que lá em 1 Coríntios 10:31, diz lá, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Perseverar no propósito deve ter esse pano de fundo. Eu faço tudo para a honra e glória de Deus. Será que os planos que você colocou no final do ano, eles têm ali no seu propósito trazer glórias a Deus? Trazer glórias ao Senhor? Ou será que ali é só de uma forma egocêntrica para cumprir ou para suprir algo no meu coração? E hoje eu quero trazer um destaque, eu quero que nós possamos refletir sobre isso, sobre planos, sobre sonhos, como é que nós podemos revisar os nossos alvos, mas principalmente, vamos refletir por que muitas coisas que você planeja, que você coloca diante do Senhor, acaba ficando pelo caminho. Por que muitas coisas não chegam ao fim? Sabe, nós temos que, quando entendemos que tudo para a honra e glória do Senhor,
Isso aí traz um senso de responsabilidade, porque não é somente para mim. Ter um sucesso profissional, isso traz honras e glórias ao Senhor. Ter uma família abençoada traz honras e glórias ao Senhor. Será que de repente eu conquistar aquele projeto ou aquele sucesso aqui traz honra e glória para o Senhor? Será que o meu ministério, a multiplicação do meu pequeno grupo é para honra e glória do Senhor? Ou é para suprir a minha necessidade de autoafirmar ou a minha necessidade de ser elogiado? Quando nós entendemos que tudo que fazemos deve ser para a honra e glória do Senhor, isso muda tudo. Queridos, para viver isso nós precisamos ter uma disciplina. Precisamos estar focado e alinhado com o Senhor. Quando eu entendo a disciplina de Deus, eu preciso entender que eu preciso querer mais os resultados daquilo que o Senhor tem para mim, do que os prazeres momentâneos no meio do caminho. Eu consigo chegar ao final, se eu tiver os olhos no projeto, no alvo que eu pretendo alcançar, entendendo que esse meio do caminho você vai ser desestimulado. Você vai ter situações que vão tentar impedir o teu avanço. Nós precisamos perseverar. E muitas vezes recomeçar, porque nós ficamos pelo caminho. Então você tem esse cartão de alvo, será que ele é para a honra e glória do Senhor? Nós vamos caminhar um pouco nessa dimensão. E para isso eu quero trazer a figura de Neemias. Nós vamos olhar Neemias. Nós temos o livro de Neemias e um dos principais focos ali, que é relatado no livro de Neemias, é a reconstrução do muro de Jerusalém. Então vocês conhecem um pouco a história, ou a maioria conhece. Então Jerusalém é destruída ali pelos babilônicos, e o muro é destruído, e ali houve uma destruição não somente física dos muros, mas uma destruição moral, uma destruição espiritual, e ali aquele povo estava sendo humilhado. Neemias era um copeiro do rei, e ele estava lá muito tranquilo, e de repente chega alguém da cidade dele, e aí ele pergunta como está, e traz um relato de destruição, um relato complicado, e ali nasce um sonho no coração de Neemias, e ele chora, e ele vai para a presença de Deus, e o sonho de reconstruir o muro de Jerusalém. E quando nós vamos lá em Neemias 2, 4 e 5, nós temos o início do projeto, está relatado ali. Ele diz ali, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Eu orei a Deus dos céus, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Queridos, o que acontece? Aqui no capítulo 2, nasce o sonho diante do Senhor. Neemias está diante de uma realidade, e Deus coloca um sonho no coração dele. Qual o sonho que Deus colocou no teu coração? O sonho que Deus coloca no coração dele era para a reconstrução do muro de Jerusalém, mas não somente o muro, mas reconstruir aquela nação, emocionalmente, espiritualmente, e também fisicamente naquela estrutura. O sonho que Deus coloca no seu coração não é somente para você, porque se for só para você, você não está cumprindo o que diz ali, para a honra e glória de Deus, para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus, porque se eu faço para a glória de Deus, não é para mim. De repente você vai ter que revisitar esses alvos, vai verificar se não tem lá muito egocentrismo nessas metas, que você ficou pelo caminho. Mas temos o início, e nasce no coração de Deus, e Neemias, ele ora, ele coloca diante do Senhor. Mas lá no capítulo 6, nós vemos o final. Diz ali, no versículo 15, o muro foi pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias, quando todos os vizinhos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que a obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Você se recorda dos alvos que você colocou? Aqui nós vemos Neemias, no começo do projeto, no capítulo 2. No capítulo 6, nós vemos o muro e o projeto sendo concluído. Mas nesse meio do caminho, entre o nascimento do projeto e a finalização, ocorreram várias coisas que tentaram frustrar os planos que Deus tinha na vida de Neemias, na reconstrução do muro. E o que eu quero trazer nesta manhã é algo muito claro, para saber o que está frustrando os teus objetivos, por que você não consegue concluir
Alvo que você coloca no teu coração, de buscar a presença de Deus, de ler a Bíblia toda, de poder ter uma regularidade maior, de poder realmente ter um sucesso profissional, de poder ter uma família cada vez mais abençoada, de poder olhar para a tua história e ver o que Deus tem para você, para a glória dEle. E esse é o grande desafio. Quais os alvos que você colocou aqui? Sabe que nós temos alguns alvos os alvos que nós reunimos no final do ano, são os alvos em família. Mas eu tive uma experiência com meu filho, com o Nicolas, fizemos um alvo individual. E aí, eu falei assim, olha, 2022, nós vamos fazer 3 coisas. Nós vamos ler a Bíblia toda no ano, nós vamos ler tantos livros nesse ano, e vamos fazer atividade física todos os dias, de segunda a sexta. Já deu para perceber aonde que eu não estou cumprindo a meta. E a semana passada eu estava conversando com ele, filho, aonde que nós estamos? Aí eu falei assim, eu não estou fazendo atividade física. E ele falou assim, eu não estou lendo o livro. Falei assim, então nós vamos começar a retomar. Vamos retomar, porque eu fui preparar o sermão, né, gente? E Deus fala comigo antes. E agora eu estou tornando público a atividade física todos os dias. Então, já estou frito em pouca banha, como eu dizia lá no interior. Já chegou um irmão aqui e falou assim, ó, eu vou te cobrar. Eu vou estar te cobrando que agora se tornou público. Mas assim, o que acontece? Tem coisas que nós precisamos, mas quando nós identificamos o que está paralisando o avanço de um projeto, nós precisamos recomeçar e perseverar. Nós precisamos recomeçar e perseverar. E o grande desafio é você não deixar que as circunstâncias, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, então eu vou começar dando desculpa, não consegui por causa disso, por causa daquilo. Eu vou dizer aqui claramente, não consegui porque eu sou preguiçoso mesmo. Não gosto de fazer atividade física. E aí eu vou escolher algo, daí falar assim, você vai para a academia todo dia? Não exagera também, né? Dá para nadar. Eu gosto mais de nadar do que fazer ferro lá, esse negócio não é para mim não, gente. Mas assim, nós precisamos parar de desculpas. Nós precisamos entender que aquilo que Deus coloca no nosso coração é para a glória dEle. E nós precisamos avançar. Nós precisamos sim deixar Deus trabalhar no nosso coração. Mas eu quero agora, através do texto de Neemias, trazer alguns ensinamentos que nós conseguimos tirar desse relato. Entre o nascimento do capítulo 2, nasceu o projeto no coração de Neemias, que veio do coração de Deus, até a sua conclusão, que está ali no capítulo 6. Nesse meio do caminho, existem vários ensinamentos que vai nos ajudar a olhar para as nossas vidas, olhar para os nossos projetos, para aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E o primeiro desafio que eu coloco, nós vemos ali claramente, Neemias, ele confiou seu projeto ao Senhor. Neemias 2:20 diz assim, eu lhe respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Queridos, para a reconstrução do muro, Neemias chega em Jerusalém, faz uma vistoria no local, e a avaliação dele que Jerusalém estava destruída, estava em ruínas, humanamente era impossível. E aqui nós vemos ele colocando, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Existe uma diferença, quando eu quero fazer algo na força do meu braço, e quando eu quero fazer algo na dependência de Deus. Existe uma diferença quando isso acontece. E nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos fazer tudo que está à nossa disposição, como se tudo dependesse de nós. Mas nós temos que confiar no Senhor, entendendo que tudo depende de Deus. O convite que temos das Escrituras é para que nós possamos participar do projeto de Deus, naquilo que Ele colocou como sonho do nosso coração, e não convidar Deus para participar do nosso projeto. É uma postura completamente diferente. Tem pessoas que já decidem e pedem para que Deus venha e abençoe, ao invés de eu participar do projeto de Deus. Já viu alguém que está orando por um marido, orando por uma esposa, daí ele vai lá, escolhe e só fala assim, Deus, abençoa. Ele não orou, ele não pediu a direção de Deus. E tem uns ainda que fazem aventura, namoro missionário.
Namoro missionário. Eu vou começar a namorar para alcançar para Jesus. Uma das grandes mentiras. Queridos, nós precisamos estar sensível que o projeto de Deus é para a glória dEle, então eu preciso buscá-lo, eu preciso estar conectado com Ele. Jeremias 17 diz lá, mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja sua confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas do ribeiro, que estende as raízes para o ribeiro. Então assim, aquele que confia no Senhor, aquele que coloca os seus projetos diante do Senhor, é como uma árvore plantada próximo do rio, do ribeiro ali, que está a todo momento, não tem medo da chuva, não tem medo da seca, porque ele está sendo irrigado e está sendo dado frutos ali a partir dessa ligação da raiz. Confiar no Senhor, nós confiarmos tudo nas mãos do Pai. E o meu sonho não é o meu sonho, mas é o sonho que eu estou sonhando junto com o Senhor. Existe uma palavra muito clara aqui de Jeremias, uma das chaves para continuar frutificando é estar confiando no Senhor. Queridos, caminhar com o Senhor é não retirar Deus em nada do que nós fazemos. Se nós entendemos que tudo é para a glória dEle, eu não posso retirá-lo em nada. Eu lembro uma situação que nós tínhamos um aniversário do nosso filho, e nós estávamos indo para lá, os convidados estavam tudo planejado, e começou a virar um tempo assim que viria uma chuva. E de repente o nosso filho faz uma oração: Papai do céu, para essa chuva aí para que a gente possa fazer o aniversário, e aí depois pode chover. Sabe, eu olho para a Angélica, né, e parece que a incredulidade às vezes bate no nosso coração. E Deus parou a chuva. Deus segurou a chuva. Depois que o aniversário finalizou, a chuva veio. Mas sabe, é algo muito especial, porque às vezes é como se nós fôssemos incrédulos. Eu quero dizer o seguinte: a fé não é para que Deus venha e atenda simplesmente aquilo que nós pedimos. A fé é muito mais do que isso, porque a fé é para que nós possamos nos aproximar mais de Deus, e quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós confiamos nele. Então, de repente você está caminhando, você tem colocado Deus nos seus projetos. Caminhar envolvendo Deus em tudo que fazemos nos ajuda a manter o foco alinhado com os princípios eternos. Reduz as chances de nos desviarmos do propósito. Lá em Colossenses 3:23 diz lá: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Eu queria que você pudesse depois revisar esses alvos. Será que Deus está envolvido em tudo que você faz aqui? Ah, mas isso aqui não tem a ver comigo, isso aqui não tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Tudo. No seu trabalho tem a ver com Deus. Você pode ir trabalhar para ganhar dinheiro, ou você está indo para o trabalho para trazer glória para Ele. Ah, você pode manter a fidelidade no teu casamento para não ter encrenca em casa, ou você pode ter fidelidade no seu casamento para honrar Deus, para glorificar o nome de Deus. Você mexe na sua agenda, não para você ter mais tempo com a família, mas porque mais tempo com a família você vai estar glorificando o nome de Deus. Então tudo que nós fazemos para a glória de Deus, envolve tudo, tudo. Se tem algum ponto aqui que você colocou, e que não é para a glória de Deus, o meu desafio é que você risque dessa lista. Porque Deus não quer que você perca tempo com coisas inúteis. Então esse é o primeiro desafio que eu olho para esse texto de Neemias. O segundo ponto: compartilhe os desafios da sua fé. Compartilhe os desafios da sua fé. Quando eu olho compartilhar os desafios da fé, o que eu estou dizendo ali? Quando nós olhamos lá no capítulo 3, nós vemos Neemias compartilhando. Ele diz ali: o sumo sacerdote Elisabe e seus colegas sacerdotes começaram um trabalho de reconstrução. E ele começa a falar sobre esse trabalho de reconstrução ali. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte: as portas do peixe foram construídas com os filhos de Ressemã. E ele começa a distribuir. E o que eu quero dizer é o seguinte: os sonhos de Deus, que Deus tem para você, não podem ser vividos sozinhos. Você precisa ter alguém para prestar contas, para te ajudar a crescer, para te ajudar a perseverar.
Não seria possível a reconstrução do muro no prazo, pelos desafios relatados ali na reconstrução, se não tivesse compartilhado os desafios com pessoas confiáveis. Queridos, é muito especial. Clarice Lispector, ela tem essa frase que foi atribuída a ela: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. Com quem que você tem compartilhado os desafios? Você tem caminhado com um discipulador? Você tem discipulado alguém? Eu quero desafiar você, se você não tem caminhado com um discipulador, você vá ao seu líder de pequeno grupo e fala assim: eu preciso ser discipulado. No culto das 9, 2 pessoas perguntaram aqui. E até eu estava falando com a minha amada, nós temos 2 irmãs que me pediram uma discipuladora 3 semanas atrás, e eu ainda não consegui fechar com elas. Mas sabe, nós precisamos ser intencionais. Quando Deus me chama para o ministério, se eu não tivesse um discipulador, eu tinha feito uma grande bobagem. Nós tínhamos feito. Porque eu já tinha conversado com a minha esposa e nós já tínhamos decidido fazer algo. Mas aquele discipulador chega e fala assim: não é o momento ainda, espera, não toma essa decisão agora. E quando ele coloca isso no nosso coração, e nós tomamos uma decisão de você estar sensível à voz de Deus. E ali nós percebemos que nós tomamos uma boa decisão. E hoje, quando olhamos pelo retrovisor, aquela decisão, se nós tivéssemos tomado uma decisão sem consultar alguém confiável, para compartilhar os nossos sonhos, os nossos desafios, nós poderíamos ter cometido um erro, que poderia ter impactado na condução do ministério. Queridos, quantas decisões você tomou sozinho, na força do seu braço, sem confiar a Deus e sem compartilhar com alguém, e de repente você tomou a decisão e está sofrendo as consequências hoje dessa decisão. Eclesiastes 4,12 diz lá: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Lá em 1995, eu estava no quartel, lá em Cascavel. Imagine 20 alunos ali, nós fomos para um acampamento lá em Palmas, perto de Clevelândia, aqui no Paraná. Não é Palmas, Tocantins, é aqui. Ali, ó, perto ali do Everon e a Karen ali, conhece bem aquela região. Queridos, nós fomos lá para um acampamento de 3 ou 4 dias. Pegamos menos 5 graus. E aí, assim, dentro da barraca, a primeira noite, nós passamos, cada um levou 3 mantos. O que era 3 mantos? 3 cobertores. Aqueles verdinhos, verde oliva, VO. Aí colocava assim os militares, aí já deram risada, já, né? 3 mantinhas ali. Acordamos de manhã, a barraca cheia de gelo no teto da barraca, assim. O cobertor cheio de gelo. E nós congelados. Ninguém conseguiu dormir, na verdade. Pé congelado, mão congelada, negócio doido. O óleo diesel dos caminhões ficaram congelados. Sabe, e aí o que aconteceu? Primeira noite, daí nós olhamos um para o outro, estava aquele negócio, todo mundo sofrendo. Ah, não tivemos dúvida. Ó, eu, você e você, 3. Vamos nos unir aqui na noite seguinte. 9 cobertores em cima dos 3. Ah, mas foi muito melhor. Daí fiquei aqui, não, vai ficar dormindo perto de homem, mas vai passar frio. É claro que todo mundo dormiu, barriga para cima. Mas o que? Recupera. Toma uma água aqui. Mas sabe, aquela decisão mudou as próximas noites. Uma decisão simples. Nós poderíamos continuar sofrendo com aquele frio, mas quando nós nos unimos, houve ali uma melhora na qualidade e no rendimento. Nós estávamos ali para fazer um exercício de tiros com armas coletivas. Então era canhão, era não sei o que e tal. E nós tínhamos que estar bem para poder fazer aqueles tiros, para poder fazer todo aquele exercício. Mas nós precisamos e nós nos unimos. Tem gente que está sofrendo, que está cambaleando e que continua querendo autossuficiência. Eu vou conseguir, e não pede ajuda. E não deixa ser ajudado.
não deixa ser ministrado pelo Senhor. Nós não podemos caminhar sozinho. Ali, Neemias tinha um projeto, e esse projeto que Deus colocou no coração dele, a hora que ele chega lá no capítulo 3, ele vai distribuindo, e porque ele só consegue concluir com aquele êxito, porque ele compartilhou a decisão. Eu lembro uma situação, no início do nosso casamento, nós fomos para Brasília, e eu comecei a viajar muito, e eu fui pelo menos 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, e aí a Angélica ficava com a Fernandinha pequenininha em casa, e nós conversando, falei assim, tem alguma coisa errada, a gente não está entendendo o que está acontecendo, mas tem alguma coisa fora do eixo. Aí eu mandei uma mensagem para o pastor Silvado, falei, pastor, nós podemos ir aí? Sim, pode vir, marcou um horário. Nós viemos de Brasília aqui para ser atendido por ele. Em 1 hora, ele nos ajudou a interpretar a realidade. Ele chegou e falou assim, olha, a escova de dente não pode deixar bater molhada uma na outra muito tempo. Então, se você vai ficar mais tempo fora do seu trabalho, leva ela junto. Isso aí não é gasto, é investimento. Existia um projeto de Deus para o nosso casamento, e se eu não estou sensível, não busco ajuda, eu poderia frustrar aquilo que Deus tinha para fazer nas nossas vidas. E aquilo foi um ensinamento que eu carrego para a vida, e já ministrei muitos casais com esse princípio, dizendo assim, não deixe as escovas de dente bater molhada uma na outra, porque senão ela começa a acostumar a viver uma vida de solteira, você de novo, não faz sentido, porque a visão que vocês têm para o casamento de vocês é muito maior. Então nós precisamos entender que os sonhos, os projetos e os alvos devem sim estar alinhados com os sonhos de Deus, e eu compartilho com alguém confiável. Mas um terceiro tópico que eu coloco aqui, que Deus ministra o meu coração, ele está ali, Neemias, onde ele fala, mantenha o foco diante das oposições, onde Neemias 4 diz ali, quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes entulhos de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que construa, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedra desabe. Queridos, o desafio aqui é mantenha o foco diante das oposições. Mantenha o foco diante das oposições. Se eu faço tudo para a glória de Deus, quem é o maior opositor? Satanás e seus demônios. Às vezes eu acho que eu estou brigando com uma pessoa, e na verdade não, porque existe uma dimensão espiritual que tenta impedir que os planos de Deus se realizem na minha vida. Sabe quando você está lá, e de repente você está tentando liderar o seu pequeno grupo, e vem aquele enviado, e ele tenta roubar a alegria do teu coração, e ele tenta paralisar você, ele tenta impedir que você prospere, que você exerça sua liderança, que você consiga ali multiplicar, e aí tem pessoas que vêm e travam esse processo, e eles não percebem que eles estão tentando frustrar algo que Deus quer fazer, com aquele pequeno grupo que é para trazer glórias para Ele. Quanto mais pessoas chegarem ali, vão ser impactadas pelo amor de Deus. A multiplicação não é um número a mais, mas é alguém que vai ser impactado, uma casa a mais que vai abrir, para receber pessoas, para serem honrados, e ali para aqueles membros ali, para juntos glorificarem o nome de Deus. Nós precisamos entender que muitas oposições podem ser naturais, dentre os obstáculos naturais que aparecem, mas muitas são posições maldosas que visam tentar paralisar o avanço, visam realmente suprir um orgulho no coração. Hebreus 12 diz lá, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Queridos, quando nós decidimos manter o foco em Cristo, nós conseguimos vencer as oposições e sermos fortalecidos pelo seu forte poder. Qual oposição que tem impedido você de avançar?
De repente você vai olhar aqui, será que a oposição é as séries do Netflix? Será que a oposição aqui é a internet? Algo que nem sempre é imoral, mas só que ele não está alinhado com o seu propósito. Qual a oposição que de repente se coloca diante de você e que você tem deixado dominar a sua vida? Efésios 6, 12 lá diz: finalmente fortaleça no Senhor e no seu forte poder. No seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Nós precisamos, o alerta é para que possamos nos fortalecer firmes contra as ciladas do diabo. O que tem impedido você de crescer? Você de avançar? Às vezes você colocou alvos aqui que você deixou pelo caminho. Os alvos, eles devem começar, primeiro, com a intimidade com Deus. Primeiro, o alvo principal, se é para trazer glória para Deus, é primeiro na intimidade. Você se inscreveu no clube da Bíblia e de repente você parou pelo caminho. Você está desanimado, desanimada? Eu quero te dizer que a fé cristã não é algo que você é ruim, porque existe uma luta dentro de nós. Gálatas 5,16 vai falar dessa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito diz assim: olha, venha, eu quero ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. E a carne fala assim: venha, olha só, essa nova série do Netflix está legal. Olha essa final da Champions League. Mas sabe o que acontece? Imagina uma pessoa que você queria muito, que você admira muito, que mora fora daqui, que você gostaria de ter um tempo com ele. Certo? Eu olho com algumas pessoas que eu gostaria de ter um tempo com eles. Tipo um Rick Warren, assim, fala assim: vem aqui, vamos bater um lero. Sabe, eu gostaria de ver um pouquinho o que esses caras carregam assim, porque são pessoas tremendamente usadas pelo Senhor, e me inspiram, e eu falo assim: puxa, tantas pessoas. Imagina se tivesse a oportunidade de ter falado com o Billy Graham. Eu tive a oportunidade de falar com o Russell Shedd, foi muito gostoso. Mas o Russell Shedd, nós estávamos numa convenção lá em Gramado, e nós fomos comer um costelão. Lá estava eu, ele e um pastor lá de São Paulo. E eu cheguei ali, eu ficava assim: pastor, como é que é isso? Como é que é aquilo? E eu comecei, mas eu almocei com ele 1 hora ali, mas trouxe tanto crescimento. Agora imagine se eu estivesse ali com o Russell Shedd, um homem tremendamente usado por Deus. Fala assim: pastor, fica aqui comendo carninha aqui, porque eu vou ali, eu preciso jogar aquele videogame ali. Eu preciso, tem uma série do Netflix agora, eu vou para o hotel nesse intervalo aqui do almoço, e vou assistir aquela série do Netflix. Sabe que tem muitas pessoas que fazem isso. Deus está ali disponível para se relacionar conosco, e nós começamos a nos distrair com algumas coisas que não estão de acordo com o propósito. Certo? Quem que não quer o crescimento do PGM? Quem que é o opositor? Não são as pessoas que estão lá. Elas podem ser instrumentos de Deus para roubar a alegria do teu coração. Mas quem não quer o crescimento e a multiplicação do pequeno grupo, quem não quer que você cumpra o seu chamado primordial de fazer discípulos, é Satanás e os seus demônios. E aqui eu quero destacar um terceiro ponto para fechar essa mensagem, que está ali no capítulo 6, de 1 a 3. E o destaque aqui é cuidado com as distrações. Quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal, por isso eu enviei-lhes mensageiros com essa resposta. E aqui essa resposta é tremenda: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque parar a obra para encontrar-se com vocês? Queridos, quando você coloca os seus alvos, os seus projetos para a glória de Deus, você pode dizer: eu estou executando uma grande obra, e eu não vou gastar o meu tempo com aquilo que está longe do meu propósito. Quando nós olhamos
para esse convite que Neemias recebe e ele rejeita. E eu quero dizer para você quantas distrações tem levado você a fugir do seu propósito. Eu quero aqui destacar 3 principais distrações, 3 tipos de distrações que Andy Stanley ele destaca isso num dos livros dele, Visionar. E a primeira delas são as oportunidades. A todo momento, você vai ter oportunidades que vão tentar desviar você do seu propósito. Conheci uma pessoa que teve muitas oportunidades. O camarada foi muito bem sucedido. Ele recebeu uma promoção na empresa. Ele recebeu ali a oportunidade de liderar uma área. De repente ele estava como diretor. De repente ele já era o CEO da empresa. E ele chegou, teve um sucesso profissional assim absurdo. Chegou lá em cima. Só que ele chegou lá em cima. E ele tinha uma boa estrutura profissional, uma boa estrutura financeira. Mas ele não tinha mais a esposa. Ele não tinha mais os filhos para desfrutar. Oportunidades que tiraram do principal propósito. Quantas pessoas aceitam oportunidades? Sabe, você precisa entender que nós não podemos trocar o propósito de Deus para a sua vida por propostas do mundo. Não troque o propósito de Deus para a sua vida pelas propostas do mundo. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não. E ele vai entrando em todas as oportunidades que aparecem. Eu também já falei isso uma vez. Aí o meu discipulador falou assim: você sabe dizer não? Sim. Não sei, pastor. Sabe? Quando você está dizendo sim aqui, você está dizendo não ali. Cada vez que eu digo sim para algo que não está alinhado com o meu propósito, para ficar longe da minha família, da minha esposa, longe do meu ministério, eu estou dizendo sim, estou dizendo não para minha família, para minha esposa, para o meu ministério. Um sim gera um não. Então, quais os sims que você tem dado? Nas oportunidades que têm aparecido diante de você. Será que esse sim que você tem dado diante das oportunidades está alinhado com o seu propósito? Ou tem desviado daquilo que Deus tem para você? Mas um segundo ponto, que destaque aqui, que distrações muito comuns, são as críticas. Já teve a experiência de estar desenvolvendo algum projeto onde alguém chega e começa a te criticar? Na sua caminhada, muitas críticas vão aparecer. Lá em Eclesiastes 7, 21, 22, lá: não dê atenção às palavras, a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal dos outros. Quem aqui nunca criticou alguém? Está na hora de você avaliar, porque é uma distração que tira você do foco. As críticas roubam a alegria, roubam um propósito do nosso coração. Mas às vezes nós mesmos estamos frustrando os sonhos dos outros, porque nós criticamos e não enxergamos todo o potencial de alguém que está ali, que tem um estilo pessoal diferente de nós. Um dos grandes desafios que nós temos, por sermos seres relacionais, Deus nos criou relacional. Então, por sermos seres relacionais, nós precisamos relacionar com as pessoas. E essas pessoas com que relacionamos, elas devem nos ajudar a cumprir o nosso propósito, se nós ajudarmos a construir o propósito delas. E uma das distrações era a crítica. Se Deus desafia você a liderar um pequeno grupo, não fique olhando para as críticas. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. E o terceiro, para fechar, queridos, é o medo. É uma distração, o medo de dar passos de fé. Também tem um potencial de desviar o nosso propósito. Isaías 41, 10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O medo impede você de acessar os sonhos de Deus, muitas vezes. Lá em 1 João diz lá: no amor não há medo, pelo contrário, o amor perfeito expulsa o medo. Distrações, as oportunidades, as críticas e o medo. O que tem desviado você do seu propósito? Neemias, ele, quando é confrontado com isso, ele fala: eu estou executando um grande projeto e eu não posso agora atender esse pedido. Você está executando um grande projeto? Deus tem sonhos para a sua vida.
Quero desafiar você a rever os seus alvos, sim. Você chega em casa. Ah, mas eu não sou acostumado a fazer isso. Porque existe uma crença que você construiu, que fala assim, eu vou e deixo a vida me levar. Eu quero desafiar você a ser intencional, colocando diante do Senhor aonde você quer chegar, em todas as áreas da sua vida. Mas você vai colocar todos os seus alvos, trazendo glórias a Deus. Você vai sim, confiar no Senhor, não deixando as distrações desviar do teu propósito. E não deixando o medo paralisar a sua vida. Você pode fechar seus olhos? Eu não sei o que Deus falou ao teu coração através dessa mensagem, mas Deus queimou muito no meu coração ao preparar essa mensagem. Por que muitas vezes nós paramos e desistimos no meio do caminho? Quando eu entendo que o que Deus tem para fazer na minha vida não é somente para meu benefício, mas é para abençoar alguém, para ser canal de bênção na vida de alguém, isso muda completamente o alinhamento dos meus alvos e do meu propósito. De repente você está aqui nessa manhã, e Deus está ministrando no teu coração de algo que você tem que mudar. De repente você está vivendo uma vida insana, baseado no seu próprio braço. Você precisa confiar mais no Senhor. De repente você está deixando sim que a autossuficiência deixa você querer caminhar sozinho. Eu quero desafiar você a ter um parceiro, para você compartilhar, um discipulador, alguém que vai caminhar contigo para prestação de contas. Você vai sair daqui hoje e vai buscar essa pessoa. De repente você está sendo dominado pelas críticas, pelas oposições, e você vai precisar colocar isso diante do Senhor. E você vai tomar cuidado com as distrações. Eu quero fazer um desafio para você que está aqui nessa manhã. Você que está aqui que nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. Eu quero dar a oportunidade de hoje você fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu quero sim alinhar o meu propósito com o Senhor. Mas para isso eu preciso tomar uma decisão hoje. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero reconhecer que eu sou pecador, que eu sou pecadora. E eu quero entregar minha vida ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero realmente, Deus, colocar os meus sonhos diante do Senhor. Você tomou essa decisão nesta manhã? Levante uma das suas mãos. Você está entregando sua vida ao Senhor? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui nessa manhã, você está entregando sua vida hoje, entregando ao Senhor. Aqui, levante toda a sua mão. Levanta bem alto. Eu quero ver aqui. Graças a Deus. Pode baixar. Quem mais? Alguém mais está entregando a vida ao Senhor hoje? Está entregando sua vida, colocando diante do Senhor, dizendo: eu quero. Quem mais aqui? Lá atrás, graças a Deus. Aqui, graças a Deus. Quem mais? Aqui à esquerda, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas aqui, que eles vão ficar de pé? Eu não sei o que Deus falou no teu coração. Eu quero que você esteja aí, deixando Deus ministrar teu coração de decisões que você precisa tomar nessa manhã. Mas eu quero iniciar pedindo que essas pessoas que levantaram a mão venham aqui à frente. Eu quero terminar esse tempo orando com vocês. Enquanto nós cantamos esse cântico, vem aqui à frente, você que está entregando sua vida ao Senhor. Já temos uma irmã aqui. Saia do seu lugar, chega aqui para nós podermos orar. Enquanto nós cantamos uma estrofe desse cântico, vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Glória a Deus, várias pessoas aqui à frente. Pode chegar, pode chegar. Glória a Deus. Deus está falando contigo. Lá atrás tinha alguém lá, venha. Aqui também. Chegue aqui. Esse é um tempo de entrega. Louvado seja o nome do Senhor. Pode chegar.
contigo. Sai do seu lugar, chega, se una esses irmãos e irmãs aqui. Venha, para que nós possamos orar. Enquanto está vindo mais alguém, eu sei que tem alguém aí que está sentado, que tomou uma decisão. Não precisa ter vergonha não, chega aqui à frente. Se una esses irmãos e irmãs, eu quero agora falar com vocês que já caminham com o Senhor. O que Deus falou ao teu coração? O que está impedindo você de avançar? A fé cristã, ou você está subindo ou você está descendo. Não tem como você ficar parado. E sabe, quando nós começamos a descer, o desafio é nós reagirmos e falar: não, eu volto a crescer, eu volto colocando diante do Pai. Eu quero colocar diante do Senhor a minha vida. Você precisa tomar uma decisão. Fecha seus olhos aí. Você vai orar agora colocando diante do Senhor essa decisão que você está tomando. De repente você precisa incluir mais Deus nos seus projetos. Você precisa parar de dar ouvidos às críticas ou oposições que tentam te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Você precisa cuidar com as distrações. Você precisa hoje colocar algo diante do Pai. Toma uma decisão, uma resolução no teu coração, que você vai mudar no dia de hoje. Deus amado, estamos aqui nesta manhã com o coração grato ao Senhor, porque o Senhor ministra nossos corações. E como é bom caminharmos com os sonhos diante do Senhor. Eu sou grato ao Senhor e somos gratos por essas decisões. Pessoas que tomaram uma decisão ao lado do Senhor, dizendo: eu quero sim viver uma nova história, eu quero sim entregar minha vida ao Senhor. Confirma no coração deles. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor os irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, renovando sonhos, realinhando alvos que o Senhor tem para eles no dia de hoje, nesse ano. Que esse ano 2022 seja um ano de grandes vitórias, de grande avanço em todas as áreas. Que espiritualmente possamos estar mais aperfeiçoados, que dentro do trabalho possamos estar mais aperfeiçoados, que na nossa família possamos viver momentos extraordinários. Nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, colocamos esses alvos, esses sonhos, nós renovamos diante do Senhor. Nos capacita, Senhor, a continuar avançando, a continuar crescendo, a continuar vivendo algo muito especial na presença do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.